reencontramos-nos. Isso é bom sinal, significa que estamos juntos a participar neste culto de gratidão e de louvor ao Senhor. Queremos dar as boas-vindas, todos são muito bem-vindos e o nosso desejo é que a palavra de Deus, as orações, os hinos possam tocar o vosso coração e possam fortalecer a vossa alma, possam despertar e encorajar cada um de vós. Que o Senhor vos possa abençoar. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelo dia, obrigado pela bênção de estarmos juntos, obrigado pela oportunidade de louvarmos e engrandecermos o Teu nome, Senhor. Obrigado pela semana que passou e obrigado pela forma como Tu nos dirigiste e nos abençoaste. E estamos aqui juntos, Senhor, para a uma só voz louvarmos o Teu nome, ainda que
Distantes fisicamente, o nosso coração é um só e a nossa voz é um só. Estamos juntos para louvar o Teu nome. Nós te queremos pedir que a Tua palavra, Senhor, ela, ao ser exposta, possa falar ao nosso coração como um recado vindo de Ti, Senhor. Ajuda-nos a aprender, através da Tua palavra, as melhores formas de nos comunicarmos e vivermos contigo e vivermos com o nosso próximo, porque nós queremos viver para a Tua glória. Glorifica-te, Senhor, no seio da Tua igreja. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. É tempo agora, então, irmãos, de darmos este informativo Moçambique para que os irmãos possam, como tem sido hábito até aqui, acompanhar aquele projeto e tenham sempre informações atualizadas. Porque é das nossas crianças que tratamos daqueles órfãos e daquele espaço tão especial, tão importante para nós, que temos preparados para eles. Assim, estamos a terminar naquela ala direita as casas de banho, ao lado das casas de acolhimento, um processo que nós contamos terminar ainda durante este mês de fevereiro, e também, não menos importante, aquela cisterna para pelo menos 60 mil litros de água, para que a nossa aldeia, o nosso centro de acolhimento de órfãos, possa ser também autónomo em termos de água, porque sabemos, já temos falado várias vezes sobre isso, a rede de água lá apresenta muitas deficiências e não tem a regularidade que é necessária. Dois aspectos muito importantes que contamos terminar agora até ao final deste mês de fevereiro de 2021. Outro aspecto também importante, como os irmãos sabem, já demos nota também, a nossa irmã Dalida Ruiz voltou ao Brasil e estamos também a tratar dos formalismos para ela obter o seu DIR, o seu direito de residência. É um tema que tem demorado um pedacinho de tempo, pedimos aos irmãos as orações por este projeto e por este aspecto em particular, para que rapidamente a nossa irmã missionária possa regressar à nossa aldeia, ao nosso centro de acolhimento, e possa também continuar o trabalho já encetado, mas entretanto interrompido pela falta deste importante documento. Os irmãos sabem também que Moçambique confinou. É um país que tem as suas dificuldades e que nestes tempos de exceção que todos estamos a viver acrescenta ainda mais dificuldade, mas pela graça de Deus, pelas vossas orações, pelas vossas contribuições, temos sido capazes de ir resolvendo estes temas e dar seguimento a este importante projeto. Está agendada uma visita em breve, vamos ver se ela se mantém, porque vivemos tempos de exceção e não é possível prever as coisas com muita antecipação, mas temos durante este mês de fevereiro e março viagem programada do pastor António Gonçalves e esperamos também ter em breve novidades frescas. Continuem a orar por este projeto, queridos irmãos, continuem a participar e a cooperar também financeiramente neste projeto e vão marcando nas vossas agendas para este ano 2021, querendo Deus, podemos então finalmente fazer a inauguração formal daquele espaço que é para a glória de Deus, é para ir ao encontro daqueles que precisam e é para seguramente levar o nosso nome, o nome do nosso Deus muito mais longe e colocá-lo no sítio certo, que é também o coração daquelas crianças. Que Deus nos ajude, que Deus vos ajude e nos toque para que todos juntos possamos prosseguir o trabalho que não é nosso, mas é do nosso Deus. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é o grande Deus e grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, pois ele é o nosso Deus e nós povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como em Meribá, como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram
e viram a minha obra. Durante 40 anos estive irritado contra aquela geração e disse: é um povo que erra de coração e não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Nem há Deus como o nosso. Não há outro nome digno do nosso louvor. Ele é a rocha da salvação, provou ser para nós verdadeiro e fiel. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Não há outro nome digno do nosso louvor. Ele é a rocha da salvação, provou ser para nós verdadeiro e fiel. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Rocha eterna, a rocha é Jesus. Rocha eterna, a rocha é Jesus. Rocha eterna, a rocha é Jesus. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Não há outro nome digno do nosso louvor. Ele é a rocha da salvação, provou ser para nós verdadeiro e fiel. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Rocha eterna, a rocha é Jesus. Rocha eterna, a rocha é Jesus. Rocha eterna, a rocha é Jesus. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Rocha eterna, a rocha é Jesus. Rocha eterna, a rocha é Jesus. Rocha eterna, a rocha é Jesus. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Vamos compartilhar convosco um texto de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículo 14. Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículo 14. Passamos a ler este texto e vamos ler até ao versículo 21. Quando chegaram à multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho que é epilético e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Respondeu-lhe Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui um menino.
Jesus repreendeu o demónio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou são. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, perguntaram: por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus lhe respondeu: por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demónios não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Um problema que foi colocado aos discípulos de Jesus, aqueles que ficaram no vale, e não puderam dar solução a este problema. A história está inserida num contexto em que Jesus, com 3 dos seus discípulos, Pedro, João e Tiago, subiram ao monte para a oração. É o chamado Monte da Transfiguração, porque durante o tempo que tiveram ali, houve uma manifestação maravilhosa da glória de Deus. Quando desceram ao encontro dos discípulos que estavam no vale, depararam com aquela situação em que um pai corre ao encontro de Jesus, se ajoelha e lhe faz um pedido. Um homem chorava: Senhor, tem misericórdia do meu filho. É epilético, sofre muito. Umas vezes cai na água, outras vezes cai no fogo. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E agora temos o diálogo entre Jesus e os discípulos. É um diálogo muito interessante. É interessante porque é um diálogo que nos ajuda muito a nós a refletir também sobre as montanhas que nós vamos encontrando na nossa vida. Porque todas as vidas têm obstáculos, têm dificuldades que precisam de ser ultrapassadas e removidas. Como é que nós vamos remover essas montanhas? Eles já tinham, algum tempo atrás, quando Jesus enviou os seus discípulos em missão, o relatório que eles trouxeram falavam que, na realidade, tinham acontecido coisas extraordinárias e maravilhosas durante esse tempo em que, em nome de Jesus, partiram. Até os demónios se subjugavam a eles. Resolviam estas questões idênticas a esta que está aqui. Quando eles perguntaram a Jesus por que não podemos nós expulsá-lo, a resposta de Jesus foi: por causa da vossa pequena fé. Por causa da vossa pequena fé. É um problema que se reflete também na igreja do século XXI, que se reflete nas nossas vidas. Não vale a pena olhar para o lado, precisamos de olhar para dentro de nós próprios e para a nossa própria vida, onde temos dificuldade em remover montanhas que já estão connosco há muitos anos e nunca as conseguimos remover por causa da nossa pequena fé. Ou por não existir fé. Podemos ter fé como do tamanho de um grão de mostarda, uma semente. Não é uma semente grande, é uma semente pequena. Não é das mais pequenas, mas é pequena. Pois nós oramos, nós lemos a Bíblia, mas fazemos-lo sem convicção, com ausência de fé, de confiança, de certeza. E não conseguimos resolver as nossas dificuldades. Aconteceu um exemplo, e na introdução lemos o texto do Salmo, onde fala da experiência de Israel, dizendo-nos o seguinte: e vemos que não puderam entrar na terra da promessa por causa da sua incredulidade. Mas eles eram o povo de Deus, o povo que Deus os tinha tirado do Egito, que presenciaram os milagres, que atravessaram o Mar Vermelho, presenciaram a morte dos primogênitos e as demais pragas do Egito, que foram alimentados, socorridos, nada lhes faltou. Mas tiveram uma experiência que é, na travessia do deserto, também havia montanhas que precisavam de ultrapassar pela fé. E falharam, fracassaram, foram mal sucedidos. Só 2 entraram na terra prometida. Queridos irmãos, como é que nós vamos resolver o problema das montanhas ou dos montes que estão connosco e precisamos de ultrapassar? Ora bem, vamos à história de Israel. Vamos encontrar em determinados momentos, e vamos usar a metáfora, a imagem do monte, para falarmos de montes que precisaram de ser removidos. E como é que eles foram removidos?
E vamos falar-vos do primeiro monte, e nós damos a esse monte um nome. Chamava-se Golias. Podíamos classificá-lo como provocador. Ou aquele que fazia bullying, chantagem para com o povo de Israel. Chantagem para com o povo de Israel. E vemos ali um pequeno jovem, de estatura média, chamado Davi, para enfrentar Golias, um gigante. Davi olhava para Golias e refletia: esta é a montanha que eu preciso de remover. Este é o meu problema hoje. Saiu do arraial um filisteu, um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gat, que tinha a altura de 7 côvados e 1 palmo, e trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da sua couraça 5.000 ciclos de bronze. E ali se apresentava ele, afrontando o povo de Israel. Conhecemos a história de Davi. Como Davi enfrentou Golias. É um ato de fé. Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Não trazia nenhuma arma de guerra. Deus deu-lhe a graça de usar, pela fé, a única coisa que ele sabia manusear, uma funda que ele usou durante o tempo do pastoreio. Uma funda, onde meteu um seixo, rolou a funda, abriu o dedo e o Senhor fez o resto. Removeu-se uma montanha chamado Golias. E na nossa vida temos também os nossos Golias. Aos que nos provocam, aos que criam bullying, e até no seio das comunidades cristãs pode haver bullying, no bom sentido, não num sentido tão agressivo, que nós precisamos de alterar, que nos inferiorizam, se nós, pela graça de Deus, não os enfrentarmos. Ora, uma outra montanha que nós podemos encontrar são dilemas familiares. E com certeza, das famílias que nos estão a escutar, onde nos incluímos nós encontramos as nossas montanhas e podemos encontrar as nossas montanhas, os montes que precisam de ser removidos. A fé é o elemento chave para nós, em família, podermos ultrapassar as nossas dificuldades. Porque ser família é também ter dificuldades, enfrentar dificuldades e ultrapassar dificuldades. Ora, damos como exemplo de uma família cheia de montanhas, a família de Jacó. E vamos encontrar um jovem que teve que enfrentar muitas montanhas. E pela fé foi ultrapassando uma após outra, convicto de que Deus estava com ele em toda a caminhada da sua vida. Foi Deus que lhe deu o sonho e ele aceitou as consequências do sonho e partilhou o sonho com a sua família, e a sua família não recebeu bem. Não ficou agradada com o sonho que José lhe estava a contar. Mas José, o sonho, não foi ele que procurou, foi Deus que lhe deu. Ele não o inventou. Era uma realidade vinda da parte de Deus. Conhecemos a história, vamos somente quedar-nos pelo momento em que José veio ao encontro dos irmãos e à distância eles veem vir José. Ele estava no campo a pastorear o rebanho de seu pai. José vem, eles vão engendrar, arquitetar um plano para aniquilar José. Um obstáculo na família. Para os irmãos que estavam do lado de lá, José era uma montanha. Então, disseram uns aos outros: ali vem o sonhador mora. Vim depois agora e matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas. E diremos: uma besta, uma fera, o comeu. E veremos o que será dos seus sonhos. Então, reparem o que os irmãos estão a dizer. Vão matar José por causa dos seus sonhos. Depois de José morto, o que é que será dos seus sonhos? Eles pensavam que matando José, matavam os sonhos que Deus dará a José. Mas Deus tinha um plano. E nós sabemos como é que as coisas vão terminar. Rúben intercede e livrou das mãos dos seus irmãos e disse: não lhe tiremos a vida. E sabemos a história. Foi para uma cisterna, veem passar os ismaelitas, uma caravana de camelos dos ismaelitas, e venderam José. Lá vai para o Egito.
onde José volta a encontrar montanhas que precisam de ser removidas. Ele as encontrou em casa de Potifar. E novamente, pela graça de Deus, ele ultrapassou essa montanha. Foi parar ao cárcere. Novas montanhas se lhe depararam. E uma após outra, Deus deu-lhe a graça de ultrapassar essas montanhas. Todas as famílias têm montanhas. E é Deus que nos vai remover essas montanhas. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei. Deus vai nos ajudar a encontrar paz, estabilidade e sucesso no seio da nossa família. Tal como José. Deus tem um sonho para a minha família. Eu não me desvio. Nem ninguém vai apagar do meu coração e da minha mente o sonho que Deus trouxe para José e que trouxe com certeza para a tua família. Tu tens sonhos para a tua família. A fé, se forem sonhos de Deus, vão-te ajudar a concretizar esses sonhos. Há um outro sonho chamado eu sou capaz. Autoconfiança. Eu sou capaz. E nós muitas vezes cometemos erros porque acreditamos em demasia nas nossas capacidades. E depois cometemos erros. Nós não somos capazes. Se Deus permitir, se essa for a vontade de Deus, nós seremos capazes. E vamos falar um pouco, para falar desta montanha, da nossa autossuficiência, vamos falar de Pedro. Pedro serve-nos de exemplo de uma montanha terrível que ele teve de ultrapassar. Disse-lhe Jesus, todos, diz aos 12 apóstolos, todos vós esta noite vos escandalizareis por mim. Porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Pedro respondeu e disse, ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Reparem, Pedro toma a palavra e diz, vai contrariar Jesus e diz, todos vós hoje vos escandalizareis. Todos. E Pedro disse, eu não. Eu não. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo, amém, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Não é? E Jesus estava certo. Pedro não levou a sério a palavra de Jesus. E é esta montanha que ele vai aprender a vencer na sua própria vida. Não levar a sério a palavra de Jesus. Porque um dos nossos grandes problemas hoje, no século XXI e na igreja do século XXI e na vida das famílias, é que nós não levamos a sério a palavra de Deus. Ela adverte-nos, ela diz, se tu fizeres isso, as consequências são estas. Quem semeia ventos, colhe tempestades. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. E nós pensamos que não. Deus é tão misericordioso que nós semeamos e Ele não nos deixa colher. Ainda que seja necessário morrer contigo, eu não te negarei, disse Pedro. E todos os mais discípulos disseram o mesmo. E nós conhecemos a história. 3 vezes Pedro negou Jesus. E quando Jesus saiu, após o julgamento, Pedro estava no pátio, Jesus olha para ele, ficou envergonhado, caiu em si. Chorou amargamente. E neste choro, neste arrependimento, quando te arrependeres, confirma teus irmãos. Neste seu arrependimento, ele removeu a sua montanha. Ele removeu a sua montanha. Ele voltou para junto de Jesus, totalmente rendido. E a última parte do Evangelho de João é exatamente a prova disso mesmo. Mas encontramos outros montes, como por exemplo um monte chamado Faraó. Faraó. Falámos há pouquinho no Mar Morto, no Mar Vermelho. Vamos voltar a falar numa montanha. Aliás, o povo de Israel, no capítulo 14 de Êxodo, encontra-se entre montanhas e o Mar Vermelho e o exército de Faraó e seu exército atrás, não é? E nós conhecemos a história. Quando Deus disse a Moisés, disse ao povo de Israel que marche. Mas o povo de Israel não tinha para onde marchar. Nem para trás, nem para as laterais, nem para a frente. Então tinha ali, era só montes. E o que nós vamos aqui
aprender é que Deus está ao nosso lado e se nós tivermos fé, sairemos da situação difícil na qual nos encontramos. E o povo de Israel encontrava-se efetivamente numa situação estranha e difícil. Que fazer? Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o mar retomou a sua força ao amanhecer e os egípcios fugiram ao seu encontro e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar porque as águas tornaram a cobrir os carros e os cavaleiros e todo o exército de Faraó que haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Esta montanha chamada Faraó e o exército que perseguia o povo de Deus foi precipitado no mar. Terminou a história de perseguição. Crê somente. É o apelo que chega a nós. Chega a cada um de vós. Chega ao meu coração, vindo da parte do Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé é impossível qualquer realização na qual Deus seja glorificado. E sem fé nós não conseguimos remover as montanhas, quer seja como igreja, quer seja como família, quer seja cada um de nós individualmente. Encontramos aqui uma montanha. Voltamos ao nosso texto. Encontramos uma montanha. Um pai que está junto de seu filho com um problema gravíssimo. É uma montanha terrível. Este pai não tem como resolver a situação. Não tem. Como é que ele vai remover aquela montanha? Como é que ele vai encontrar cura para o seu filho? Como? Bem, o nosso texto conduz-nos no sentido de que Cristo tem a solução para o problema deste pai. E o coração deste pai cria que Jesus tinha a resposta para o seu problema e para a sua dificuldade. Durante o percurso da nossa vida, nós encontramos enfermidades, encontramos doenças, debatemos-nos com a fragilidade do nosso corpo. A história do nosso texto é a história de um pai que traz o seu filho para que os discípulos, já que Jesus não se encontrava ali, os discípulos de Jesus pudessem interceder por ele no sentido da cura. Mas não foi viável. Quando Jesus desce do monte, este pai corre ao encontro de Jesus e reparem o que nós encontramos aqui. Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é epilético, outras traduções dizem lunático, e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. E eu trouxe aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Temos a resposta de Jesus. Ó geração incrédula e perversa. Tínhamos um problema de incredulidade. Está identificado o problema pelo qual os discípulos não puderam resolver aquele desafio. Não puderam expulsar aquele demónio. Não puderam curar aquele menino. Não é? Incredulidade. E Jesus, quando lhe perguntaram por que é que nós não podemos, o que Jesus vai dizer é: vocês não puderam por causa da vossa pequena fé. Porque se tivessem fé como um grão de mostarda, era possível isso acontecer. Então, queridos irmãos, o desafio que vem ao nosso encontro também, na forma como nós temos que enfrentar e ultrapassar as nossas montanhas, é que em nosso coração haja fé de que nosso Deus é o Deus dos impossíveis. E, queridos irmãos, queridos amigos, creiamos nisto. Nós temos muitas montanhas para remover. E essas montanhas só podem ser removidas por Jesus. Vem ao encontro daquele que pode remover as tuas montanhas e trazer solução aos teus problemas. Para concluir, a fé é essencial. E de novo citamos, sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé é impossível haver uma vida produtiva ou realizarmos alguma coisa para a glória de Deus. Remover montanhas é encontrar soluções para as dificuldades do homem. Remover montanhas é encontrar soluções para problemas que nós encontramos na nossa vida e problemas que ainda nós iremos encontrar no futuro. Como pessoas, como famílias e como igreja. Remover montanhas é ultrapassar os obstáculos que nos dificultam na nossa caminhada rumo ao nosso encontro com Deus. Muito nos dificultam estas montanhas e também dificultam o nosso crescimento espiritual. A nossa oração é que
de joelhos, possamos orar ao Senhor. Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, dá-me a graça de viver pela fé. Eu sei que fui salvo pela fé, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Mas eu sei também que preciso de caminhar a minha vida cristã pela fé, ao rumo à Canaã celestial. Que o Senhor nos abençoe. Te abençoe a ti, à tua família e às igrejas. Muitas bênçãos do Senhor. Amém. Todos os dias
Queridos irmãos, muito bom dia. Uma grande experiência de culto nessa manhã em que podemos juntos celebrar e engrandecer ao nosso Deus. Privilégio estarmos como igreja. Este é o momento em que nós trazemos todas as informações da semana para ficarmos atualizados. Nesta semana, nós enviamos para os irmãos um formulário de atualização dos dados. E através desse formulário, dessas novas informações, enviaremos devocionais, informações atualizadas através do e-mail e também de um informativo que iremos enviar para todos. Muito obrigado, e aqueles que ainda não se inscreveram, por gentileza, então podem fazer para que nós tenhamos o dado completo de informações da nossa igreja. Com relação aos grupos de ligação, tem sido um privilégio como igreja estarmos reunidos todas as semanas, diariamente nas casas e poder partilhar, online, do amor de Deus e da esperança que Ele nos traz. Se você ainda não faz parte de um grupo de ligação online, fale conosco. Teremos um imenso privilégio de integrá-la aos nossos grupos de ligação. Porque igreja é um corpo, igreja é comunidade. E isso nós estamos juntos como igreja online, aonde quer que estejamos. A Escola Bíblica Online continua, portanto, todas as semanas os irmãos recebem um conteúdo de texto e um conteúdo também de vídeo expositivo. E o culto de quarta-feira, que tem sido uma grande bênção. Nessa quarta-feira tivemos uma participação de muitos irmãos e foi um privilégio estudarmos a carta aos Hebreus e também orarmos juntos e partilharmos da palavra juntos. A igreja, ela não deixou de existir porque nós paramos de nos reunir presencialmente. E nesse momento eu quero orar, quero convidar também para orar conosco. Agradecer a Deus por essa semana, agradecer a Deus pela sua obra e orarmos intencionalmente pela salvação de vidas, pela salvação de pessoas que precisam do Evangelho da Graça. Feche os seus olhos nesse momento. Pai, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, pelo teu poder, pela tua graça, que se aperfeiçoa em meio às nossas fraquezas. Senhor, nós queremos te agradecer pelo louvor, pela adoração que foi prestada a ti. Queremos te agradecer por a palavra que foi tão poderosa aos nossos corações. E nesse momento nós queremos te interceder por salvação, queremos interceder por todas as pessoas que estão a nos ouvir. Que o Senhor, Pai, o teu Espírito Santo possa ir de encontro ao coração delas. Que o Senhor, de fato, venha avivar o nosso coração, a nossa vida espiritual, numa vida diária de devocional, numa vida cheia da tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por essa experiência de culto. Sê conosco durante toda essa semana, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe.